E aí, sabe aquela apresentação que parece mais um documento gigante projetado na parede? Aquela parede de texto que ninguém consegue ler de verdade? Pois é, hoje a gente vai acabar com isso. Vamos direto ao ponto e mostrar como transformar qualquer slide super denso numa mensagem clara, direta e, olha, bem impactante. O nosso caminho aqui é bem simples. Primeiro, a gente vai identificar o crime que quase todo mundo comete. Depois, vamos para as 3 regras de ouro para nunca mais errar. Em seguida, a gente vai ver uma transformação na prática, um antes e depois que, nossa, é impressionante. Daí, vamos para os detalhes do polimento final e, para fechar, a gente revela a única ideia que precisa ficar na cabeça para sempre. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parada é o que a gente pode chamar, sem exagero, de crime da apresentação. Um erro tão, mas tão comum que, olha, provavelmente todo mundo aqui já cometeu ou pelo menos já foi vítima dele alguma vez na vida. E aqui está ele, o principal suspeito: projetar um documento de texto direto na tela. Todo mundo já viu isso. A pessoa abre o editor de texto e simplesmente começa a ler. A verdade, segundo a nossa fonte, é bem simples. Isso não é apresentar. Isso é forçar a plateia a ler um documento de longe. E esse é o primeiro hábito que a gente vai quebrar hoje. E aqui está a primeira grande lição, o mantra. Um documento, gente, é feito para ler. Um slide é feito para ver. O primeiro pede foco, pede tempo. Já o segundo precisa ser entendido numa piscada de olho. Ele serve de apoio para quem está falando. Tratar um como se fosse o outro é a receita para o desastre. Tá, então como é que a gente evita essa armadilha do muro de texto? A solução começa na ferramenta certa. Ferramentas como essas que estão aqui na tela não são editores de texto. Elas foram criadas justamente para combinar poucas palavras com elementos visuais. Elas já nos incentivam, desde o comecinho, a pensar de um jeito mais visual. Agora que a gente já identificou o problema, vamos para as soluções. Existem algumas regras de ouro que, se a gente seguir direitinho, garantem que os slides sejam sempre claros e eficazes. E as regras são essas 3 aqui. Primeiro, resumir é transformar parágrafos gigantes em ideias-chave. Segundo, usar imagens para comunicar sem precisar de palavras. E terceiro, buscar harmonia para ter certeza de que tudo na tela está conversando bem. Parece básico, né? Mas executar esses 3 passos de forma consistente é o que faz toda a diferença do mundo. O passo mais difícil é, sem dúvida, o mais importante. A tentação de só copiar e colar o texto é gigante, a gente sabe, mas o trabalho de verdade está em filtrar o que não importa. Resumir não é só apagar palavras, é extrair a essência da mensagem. É nesse momento que uma apresentação comum vira algo memorável. E aqui vai um teste simples que nunca falha. É só se perguntar: alguém lá no fundo da sala consegue ler isso em 3 segundos? O que parece super nítido na tela do computador pode virar um borrão que ninguém entende num projetor. Se a resposta for não, o slide precisa mudar. Visibilidade é tudo. Certo. Teoria é ótimo, mas ver a coisa acontecendo é ainda melhor. Vamos agora pegar um slide bem problemático e aplicar as nossas regras de ouro para ver a mágica acontecer em tempo real. Este aqui é o nosso antes, um exemplo clássico. O design está bonitinho, as cores funcionam, a imagem é boa, mas nada disso importa. Por quê? Porque ele falha no teste mais básico de todos. É impossível ler e entender isso rápido. O muro de texto simplesmente acaba com todo o trabalho de design. Então vamos aplicar a primeira regra: resumir. A gente pegou aquele parágrafo super denso sobre inteligência artificial na educação e extraiu as 4 ideias centrais: otimização de processos, personalização do ensino, automação de tarefas e, claro, a inclusão. Simples assim, direto ao ponto. E agora, olhem só a transformação. A diferença é gritante, né? À esquerda, a gente tem um obstáculo, à direita, um convite para entender. A gente saiu de um parágrafo que ninguém ia ler para 4 ideias que todo mundo consegue captar na hora. A informação é a mesma, mas a clareza muda o jogo completamente. Com o texto resolvido, chegou a hora do toque final. É aqui que a gente ajusta os detalhes, sabe, para levar um slide de bom para excelente. Isso aqui é o ajuste fino. É sobre equilibrar a lógica com a emoção. De um lado da balança, a gente tem os elementos técnicos, as cores, as fontes, o alinhamento. Do outro, a gente tem a ideia e a emoção que queremos transmitir. Um slide excelente encontra o equilíbrio perfeito entre esses dois lados. Vamos ver uns exemplos bem rapidinho. Aqui, o design é limpo, as cores são boas, mas ele falha no mesmo ponto: texto de mais, imagem de menos. Próximo. Neste outro, o layout é bem criativo, mas, de novo, o texto é pequeno e denso demais.
A criatividade do visual foi sabotada pelo excesso de palavras. Não adiantou. E o nosso último exemplo. Graficamente está impecável, lindo, mas o muro de texto ataca de novo. O padrão ficou claro, não ficou? Um design ótimo não consegue, sozinho, salvar um slide com texto demais. Depois de tudo isso, a gente finalmente chega ao coração da nossa análise, a ideia central que amarra todos os pontos que vimos até agora. E a filosofia central é esta, uma frase simples, mas muito poderosa da nossa fonte. Uma apresentação não é uma apostila. Se só essa ideia ficar guardada, o mais importante já foi entendido. E o que isso quer dizer na prática? Que os slides são um suporte visual para a plateia, não um teleprompter para quem está falando. Eles devem complementar a fala, destacar os pontos principais e tornar as ideias mais fáceis de lembrar. Eles nunca devem substituir a pessoa que está apresentando. E agora, para fechar, fica a pergunta. Pense na sua próxima apresentação. Qual slide você vai transformar de um muro de texto para o momento uau? A chance de causar um impacto de verdade começa com a decisão de simplificar.